Bom dia para você que acompanha as redes sociais do AU Online. Está iniciando o programa Papo Saúde desta semana. Então hoje eu estou aqui com o nutricionista Leonardo Krebs, que vai conversar conosco sobre principalmente a alimentação agora na época do inverno, os principais cuidados que a gente deve ter nesta época do ano para manter o sistema imunológico forte, para prevenir possíveis doenças que essa época pode gerar e como também cuidar, né? A gente tem uma tendência a se alimentar mais nessa época, cuidar um pouco menos da nossa alimentação, até por uma questão estética, que a gente acaba utilizando mais roupas e o corpo não aparece tanto. Muito bom dia, Leonardo. E para nós iniciar essa conversa, então, é verdade que a gente come mais no inverno? Pessoal, muito bom dia, muito prazer, meu nome é Leonardo. É um grande prazer estar aqui, com o Vicente hoje apresentando esse programa e vamos dar início então a essa questão da pergunta, Então qual é, perdão, a pergunta? Nós comemos mais no inverno mesmo ou isso é um mito, um senso popular? Olha, isso depende muito, mas em grande parte, como eu acabo atuando nessa questão na parte clínica dentro do consultório, Então o pessoal acaba me relatando bastante que acaba tendo um excesso de volume mesmo de comida com relação ao inverno. Tanto em alimentos com uma densidade calórica maior, como por exemplo as sopas, É um exemplo bem na prática mesmo, visualmente falando. A gente percebe que a gente está ingerindo um volume maior de comida quando o nosso prato contém mais vegetais, por exemplo, porque ele preenche mais aquele espaço visual. Diferente, por exemplo, de uma sopa, onde ela é muito concentrada, em muitos determinados casos, se a sopa não for de um preparo adequado, ela pode ter um excesso de gorduras. Falando com relação às calorias, 1 grama de carboidrato e proteína equivalem a 4 quilocalorias, diferente de 1 grama de gordura, por exemplo, que já equivalem a 9 quilocalorias. Então, uma porção calórica muito maior se comparar com esses outros macronutrientes grandes, Então, a gente consegue ingerir muita caloria em uma pequena porção, digamos assim. Então, tem que tomar um cuidado até mesmo com relação ao preparo dessas refeições em especial. Certo, e tem uma tendência as pessoas comerem mais esses alimentos quentes, como claro, a sopa é uma comida típica do inverno, Mas na busca por esquentar o organismo, as pessoas tendem até inconscientemente a procurar mais esses alimentos quentes e muitas vezes muito densos caloricamente, como você falou? Sim, grande maioria das vezes essa busca por essa alimentação para se sentir aquecido é um grande, não digo problema, mas é um grande percentual da população que acaba exagerando em algumas ocasiões. Por exemplo, na prática de novo, com relação ao chocolate quente. Pega um final de semana, o pessoal tem um hábito de estar tomando um chocolate quente, por exemplo. Então, com relação às calorias, mais uma vez, acaba exagerando bastante com relação a isso. Mas é tudo questão de se adequar e ajustar um planejamento alimentar adequado para determinadas ocasiões. E quanto ao gasto energético nessa época do ano, ele também sofre variações com relação às outras estações? Sim, ele acaba sofrendo algumas variações, mas isso tudo depende da nossa temperatura. Por exemplo, se a gente não está agasalhado de uma forma correta para determinada temperatura, o nosso gasto calórico total diário, ou naquele momento em especial, acaba aumentando, justamente pensando em um equilíbrio. Nosso corpo sempre busca a homeostase. Então, o que o nosso corpo faz em determinados casos? Ele faz com que o nosso metabolismo acelere um pouquinho mais, justamente para equilibrar com relação à nossa temperatura, tanto externa quanto externa, E no consultório, Léo, tu acaba percebendo isso das pessoas descuidarem um pouco mais com a alimentação nesse período, por esse fator estético do corpo não estar tão aparente, elas buscarem mais aquela lógica do projeto verão, Quando está se aproximando o final do ano, elas buscarem fazer mais exercícios, cuidarem mais com a alimentação, principalmente alimentos mais calóricos. Há essa percepção no consultório? Sim, bastante. Inclusive, o volume de pacientes em si, dentro do consultório, acaba diminuindo em torno de uns 10% a 15%, mais ou menos. Então, claro, não é uma diferença tão significativa, mas acaba impactando num contexto geral, Porque o pessoal que acaba realizando as consultas de uma forma regular, tanto no inverno quanto no verão, Que é uma linha constante de evolução.
Porém, muita gente acaba desistindo ou dando uma pausa no inverno justamente por esse motivo. Ah, eu tenho preguiça de ir na academia porque está muito frio, eu tenho preguiça de fazer uma corrida, uma atividade física em especial, justamente pela temperatura, então acaba atrapalhando. Um exemplo, a gente tem um saldo calórico total diário, né? Dá um exemplo de calorias que a gente gasta no nosso dia para sobreviver. 2.000 quilocalorias, uma média assim, né? E somando isso, a gente tem o fator de atividade física, que aí depende muito da atividade física que a gente vai estar realizando. Se é com uma intensidade alta, uma intensidade baixa, acaba alterando o quanto que o nosso corpo gasta de energia naquela atividade física em especial. Porém, se a gente deixa de praticar e continua se alimentando da mesma forma, essas calorias que sairiam, entre aspas, elas ficam ali retidas. E aí, infelizmente, em muitos dos casos, o pessoal acaba retendo essas calorias e, como consequência, acaba aumentando o percentual de gordura. Então, tem que tomar um cuidado com relação a isso. E aí, para compensar esse aumento nesse período, acaba voltando no verão com uma intensidade muito alta e, às vezes, não consegue correr atrás desse prejuízo, digamos assim, né, Vicente? Então, a proposta é realmente ter uma rotina de atividades físicas sempre constante, desde o inverno até o verão. Mínimo aí 3 vezes por semana é o ideal. E com relação aos idosos, Léo, que é uma população que tende a sofrer mais com esses extremos de temperatura, muito calor ou muito frio, são pessoas que acabam sentindo mais esses impactos dessas temperaturas. Alguma orientação especial para eles agora, nesse período do inverno, que vai começar os dias realmente de mais frio, como eles podem se alimentar melhor e também a importância dos exercícios físicos, né, para esta faixa etária? Perfeito. Com relação a isso, a minha principal orientação é sempre ter um alto consumo de frutas e vegetais, leguminosas de forma geral também, pois elas são riquíssimas em vitaminas e minerais, que estão ligadas de uma forma direta e também indiretamente, né, com relação à nossa imunidade. Então, quanto maior o consumo dessas frutas e vegetais, maior como consequência é a nossa imunidade. E com relação à atividade física, com toda certeza, hoje já tem inúmeros estudos afirmando os benefícios para essas atividades físicas, né? Então, minha sugestão, procurar um estúdio, uma sala de musculação, que é um ambiente mais fechado, em grande parte é climatizado, né? Então, por exemplo, vou para um estúdio, vou para uma sala de musculação, ambiente climatizado, a gente geralmente se esquenta. Então, ao sair, para não ter essa diferença de temperatura, também é sempre importante se agasalhar bem até chegar ao veículo, até chegar ao destino, né? E ter uma alimentação balanceada, com toda certeza, entre esses períodos, né? E assim, os exercícios físicos para essa faixa etária e para todas as outras, como eles podem colaborar com a dieta em si? Fica mais fácil a pessoa seguir a dieta, consumir aquilo que é preciso, principalmente as frutas e vegetais, quando ela é mais ativa fisicamente? Sim, é bem importante, porque tendo uma rotina de atividades físicas, a gente, como consequência, acaba tendo também uma rotina alimentar bem importante. Por exemplo, um exemplo de horários. Eu sei que eu vou fazer atividade física às 5 horas da tarde, por exemplo. Antes das 5 horas da tarde é interessante fazer uma alimentação pré-treino, pré-atividade física, né? Então, o que eu posso estar consumindo nessa faixa etária? Um sanduíche pequeno, por exemplo, adicionado com uma fruta, uma maçã, uma banana, uma pera, e logo depois da atividade física a gente pode até repetir isso ou até, por exemplo, associar a um jantar, um macarrão com uma carne moída, uns vegetais, uma cenoura, uma beterraba. Quanto mais cor tiver em todos os pratos, mais saúde terá. Então, realmente aquilo que a gente ouve falar desde criança, né, que tem que ter um prato colorido, Sim. Um prato com várias cores, é realmente o ideal para manter uma alimentação bem equilibrada e balanceada. Sim, é o ideal, com toda certeza. E continuando nessa questão das refeições, você falou um pouco agora sobre a janta, né? Um macarrão, uma carne moída. Muita gente tem receio de comer esses alimentos, principalmente quando tem uma densidade calórica maior, ou comer muito carboidrato, muita gordura à noite, com medo que isso vai prejudicar o sono, ou até que elas vão engordar mais por estar consumindo esses alimentos à noite. Isso é verdade ou é mais um mito que o senso popular acaba divulgando? Com relação a engordar mais por comer de noite, isso é um mito, tá, pessoal? Então,
esquece com relação a aumentar a massa adiposa, aumentar a gordura na região abdominal, porque tu vai estar comendo mais à noite. Isso não vai mudar, porque as calorias, que são os números daqueles determinados alimentos, que calorias é o valor energético que aquela alimentação vai proporcionar, é o mesmo se tu vai comer na janta, vai comer no almoço, vai comer no café da manhã, é exatamente igual. O que define isso é o saldo dessas calorias, o saldo energético total diário. Se ele for acima do que você precisa, vai acumular gordura. E se for abaixo, como consequência, vai diminuir o percentual de gordura. Mas sim, dependendo do volume, dependendo das refeições à noite, pode atrapalhar na qualidade do sono, né? Porque está envolvido com um processo de digestão mesmo, né? Se for uma refeição com volume muito grande, pode ter certeza que vai estar tendo influência com relação ao processo de digestão. E falando agora um pouco sobre a hidratação, né, o consumo de água. As pessoas tendem a tomar menos água agora no período do inverno por não ter aquele calor, né, elas não transpirarem tanto e acharem também que não precisam ingerir tanta água quanto no período do verão. Isso é verdade ou elas deveriam buscar manter a mesma quantidade de ingestão nesse período do inverno? O ideal, claro, é sempre a gente ter uma hidratação sempre constante, mas no verão, como consequência, justamente pela temperatura, a gente acaba transpirando mais e aí, como consequência, a gente precisa ter uma hidratação um pouquinho maior. Mas falando do inverno em especial, você aí de casa pode estar até fazendo um cálculo bem simples com relação a quanto de água você deve utilizar por dia. O teu peso vezes 0,35 ml. 35 ml arredondando, que fica mais tranquilo para fazer. Então pega o teu peso, um exemplo, a 50, 70, 80, 90 quilos e multiplica por 35 ml. O resultado que vai dar o valor aproximado de quanto de água você deve consumir no dia. Em ml. Em ml, isso aí. E aí divide por 1000, converte para litros. Isso aí. E aí, por isso, com esse resultado, na verdade, né, a ideal é dividir por 3. Ou seja, um exemplo na prática, né? Fiz o meu cálculo, deu aproximadamente 3 litros de água em si, né? 1 litro de manhã, 1 litro de tarde, 1 litro de noite, né? Claro, devido à nossa correria do dia a dia, às vezes acaba sendo realmente difícil de atingir essa quantidade necessária de água por dia. Então, a minha sugestão, sempre deixa um copinho, uma garrafinha, sempre por perto, que por hábito a gente vai acabar tomando 1 ou 2 golinhos, né? Mas eu vou muito no banheiro e tudo mais. Não tem problema. Sempre falo para o pessoal, dentro da parte clínica do consultório, a gente mede de uma forma bem tranquila, né, com relação a quão hidratado a gente está, é com a coloração da urina, coloração do xixi. Quanto mais clarinho ele for, mais hidratado a gente vai ter. Com certeza. E essa questão da ingestão diária de água, eu percebi uma época que eu tomava menos água. E aí eu buscando melhorar, buscando tomar o que seria o ideal, eu percebi várias mudanças assim na minha disposição diária também, como eu me sinto para realizar todas as atividades do dia. E eu notei no início que era difícil conseguir ingerir 3 litros, ingerir 4 litros de água no mesmo dia. Parecia que eu estava tomando uma caixa d'água, tá? Sim. E com o tempo, o meu corpo foi pedindo essa água. Eu percebi que já se tornava algo, primeiro precisava controlar, não, tem que tomar água agora, tem que lembrar de tomar água. E hoje já é algo natural, eu tô tomando, quando eu vi, já foi 1 litro ali na parte da manhã e eu nem percebi. Então acho que é algo importante que acontece, né? O corpo vai se acostumando e pede, né? Pede aquela hidratação. É tudo questão de hábitos, né? Tudo questão de a gente criar um hábito, criar uma rotina, tanto com relação à hidratação quanto com relação à alimentação, que é muito importante. Se a gente criar um hábito, por exemplo, de estar comendo 2, 3 porções de frutas ao dia, independente do horário, a gente vai ter esse compromisso diário com o nosso corpo, né? Se a gente ficar sem em determinado momento, em determinado dia, né, pode ter certeza que a gente vai acabar sentindo falta disso. E assim, quanto a essa parte da hidratação ainda, quanto dela precisa ser de água pura, né? Água
no seu estado puro e quanto pode ser consumida, por exemplo, em chás, chimarrão, sucos. Entendi. Claro, isso, na verdade, na nutrição é muito depende, né? Depende disso, depende daquilo. Mas uma média geral, né? Desses 3 litros, voltando ao exemplo anterior, no mínimo 2 precisaria ser de água em si, água pura, né? Aí o restante, sim, pode ser chimarrão, que aqui na nossa época a gente acaba utilizando bastante, ainda mais agora, nessa temperatura, né? E claro, tem com relação à quantidade de líquido nos alimentos, né? Vou comer uma melancia, vou comer um mamão, um melão, por exemplo, são frutas que têm uma densidade de líquido grande, né? Então também acaba tendo influência nessa questão de um valor total de água. Mas falando no modo geral, mais ou menos nessas proporções assim, né? É até uma alternativa, né, para as pessoas que têm mais dificuldade em consumir água nessa época. Sim. Optar por boa parte dessa hidratação ser feita por meio de chás, por meio do chimarrão ou bebidas quentes, né, que acabam te hidratando e também gerando aquela sensação do conforto térmico, né, que as pessoas buscam bastante nesta época. Então, voltando agora para a questão dos alimentos, há diferença na quantidade, tipos de alimentos que as pessoas têm que consumir no inverno e no verão, ou isso não tem muita influência? Não, é bem tranquilo, bem tranquilo. Com relação às quantidades, se tiver uma rotina de atividades físicas regulares, né, e dependendo, claro, do objetivo da pessoa, se busca performance ou não, estética ou não, ou apenas qualidade de vida. Com relação à alimentação em si, se for balanceada e completa, é bem tranquilo independente da estação. Claro, a gente traça algumas estratégias, né? Por exemplo, no inverno a gente acaba optando por preparações um pouquinho mais complexas, justamente pela temperatura, e no verão por preparações mais simples, pensando em proporcionar essa questão de algo mais prático, mais rápido para fazer, né? E o que pode ajudar nessa época a fortalecer o sistema imunológico e prevenir contra possíveis doenças? Quem sofre mais com gripes, resfriados nessa época, o que pode fazer nutricionalmente falando? Nutricionalmente falando, como já havia comentado anteriormente, ter um ótimo consumo de frutas e vegetais. Mais uma vez batendo naquela mesma tecla das cores do prato. Quanto mais colorido for o prato, mais benefícios a gente vai ter. Mais nutrientes, mais vitaminas e, como consequência, mais imunidade. Porque quanto mais vitaminas e minerais, essas estão ligadas aos famosos antioxidantes, né? Então, eles vão estar atuando, sim, com relação à nossa imunidade. Então, de novo, quanto melhor for as cores do prato, mais colorido for, mais imunidade a gente vai ter. Isso independente da época do ano, né? E para pessoas assim que têm uma dificuldade com a questão da correria mesmo do dia a dia, tem dificuldade em organizar essa dieta, muitas vezes consumir toda essa quantidade de vegetais, de frutas, né, no decorrer do dia, que estratégias elas podem utilizar para facilitar esse processo? Perfeito. Com relação a isso, a minha sugestão é deixar algumas pré-prontas. Por exemplo, chega no domingo, eu quero deixar uma porção de vegetais prontas já em 2-3 dias, né? Ou até mesmo no mercado tem as porçõezinhas individuais de legumes, né? Dá para fazer um legume refogado que é maravilhoso, é rápido, é bem prático e é bem completo, né? E tem com relação à suplementação também. A suplementação polivitamínico, por exemplo, em especial, claro, as porções do polivitamínico, as quantidades dos polivitamínicos, né, determinadas vitaminas e minerais, eles são determinados por uma recomendação diária. Isso vai depender muito de cada pessoa. O ideal é fazer um exame específico, né, para determinadas vitaminas. Se essa pessoa tiver alguma deficiência nessas vitaminas, a gente consegue ajustar com relação à suplementação. A suplementação é necessária se a pessoa não tem uma alimentação balanceada com relação às frutas e vegetais. Mas claro, isso a gente dentro do consultório tenta inserir o máximo possível, né? E claro, a gente sempre precisa forçar um pouquinho, né? Porque é muito mais gostoso a gente estar comendo um hambúrguer, uma pizza, do que estar comendo uma porção de fruta, né? Então a gente sempre tem que priorizar a nossa qualidade de vida. É um cálculo simples, né? Quanto mais a gente quer viver,
mais frutas e vegetais a gente precisa consumir. Como você havia falado antes, tudo é questão de hábito, né? Sim. Talvez no primeiro momento, se a pessoa está acostumada a comer mais pizzas, está acostumada a comer mais hambúrguer e comidas assim com densidade calórica maior, vai ser difícil o corpo se acostumar com essa dieta mais rica em vegetais, em frutas, mas com o tempo, né, o corpo vai se acostumando e a pessoa vai tendo maior facilidade em se adaptar a esse processo, né? Com certeza. Falando sobre esse assunto desses fast food, né, comidas industrializadas de uma forma extrema, elas acabam tendo uma influência negativa com relação à imunidade também. Ou seja, se a gente consome muita pizza, muito hambúrguer, muito produtos embutidos, presunto, mortandela, salame, elas acabam tendo influência na imunidade. Ou seja, quanto mais a gente consome esses alimentos, menos imunidade a gente vai ter. Então a gente precisa ter esse balanço. Não estou falando que a gente não deve consumir, com toda certeza. A gente precisa consumir em determinados momentos, em determinadas ocasiões, mas é tudo com relação a um equilíbrio. A gente precisa ter um equilíbrio com relação a todos os alimentos, né? E quanto à suplementação, você falou um pouco sobre os polivitamínicos, né? Outros suplementos assim que se fala muito hoje, o whey protein, a creatina, muita gente tem receio desses suplementos e por um bom tempo se falou muito que eles podiam ser nocivos, causar problemas no funcionamento do organismo. Sim. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto as pessoas precisam ter um cuidado maior ou elas podem utilizar esses suplementos? Hoje, a utilização da suplementação é uma forma prática de alimentação. Um exemplo, com relação ao whey protein. O que é o whey protein? Ele é o soro do leite, que é a proteína do soro do leite, envasado, tiram a água e fica só o pozinho. Forma mais simples para te explicar. Então, a utilização dele é justamente devido à nossa correria no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente está aqui na correria, não vou conseguir fazer uma refeição no meio da manhã. É interessante a gente estar associando uma refeição rica em proteínas. A gente pode estar associando, por exemplo, um sanduíche, uma fruta. Você torna uma refeição fácil, rápida, com baixo custo, querendo ou não. E é bem interessante, sim, utilizando ela. Mas, se há ou não necessidade, tudo depende do consumo de proteína diário da pessoa, né? E com relação à creatina, essa é a suplementação hoje mais estudada. Então, ela é extremamente segura, desde que, claro, siga as porções e a recomendação. Nunca se deve utilizar uma suplementação por conta, sempre com uma orientação de um determinado profissional, né? Seja ele nutricionista, médico, ou educador físico, né, que hoje já pode realizar algumas orientações. Então, com relação à creatina, até na parte da terceira idade, na melhor idade, pode estar sendo utilizada, pois ela vai atuar com relação à prevenção da degradação da massa magra, a sarcopenia. Então, utilizando a creatina, que é um aminoácido que é derivado das proteínas, vai evitar essa questão de perder a massa magra nessa faixa etária, né? E para os mais jovens vai contribuir para aumentar a massa magra, energia, disposição, força. É uma suplementação bem interessante. Quanto à creatina, antigamente se falava muito que ela podia causar pedras nos rins, poderia causar uma série de disfunções no organismo, então isso é mito. Isso já é mito, já se deu por baixo, digamos assim, né? Porque já se realiza estudos hoje, estudos bem interessantes, né? Que já afirma que para pacientes com disfunção renal pode estar sendo utilizado, claro, mas com um pequeno cuidado, né? Sempre com relação a isso, mas é interessante, até pensando nessa questão da massa magra em si, né? Mas tudo é questão da gente analisar um contexto da pessoa como um geral, né? Se há ou não necessidade de estar utilizando. Sobre essa importância de se analisar o contexto, mesmo a pessoa sabendo o básico sobre alimentação saudável, está assistindo aqui o nosso programa, está buscando se informar por meio das redes, por meio da mídia, qual a importância de, mesmo assim, ela sabendo o básico sobre uma alimentação saudável, ela procurar um profissional, procurar um nutricionista para elaborar um plano alimentar adequado? Pensando nisso, é importante essa elaboração de um planejamento alimentar, justamente porque nós, nutricionistas, a gente realiza um cálculo como um todo com relação tanto aos micronutrientes, que aí envolve a questão das frutas e vegetais, a gente consegue ter um balanço
com relação a todas as vitaminas que são importantes, principalmente nessa questão do inverno, né? Pega ali a vitamina A, o selênio, que é extremamente potente antioxidante, vitamina D, que é interessante também, né? A vitamina C, a gente consegue calcular as quantidades necessárias para determinado indivíduo, né? E como com relação aos macronutrientes, que seriam os 3 principais, né? Carboidratos, proteínas e gorduras. A gente consegue ter um equilíbrio, um balanço, justamente para nenhum ser sobressalente com o outro, né? E claro, também as fibras, que são extremamente importantes nessa fase, né? Fibras alimentares, tanto fibras solúveis quanto fibras insolúveis. Fibras solúveis absorvem a água, melhoram o bolo fecal, melhoram o trânsito intestinal, e fibras insolúveis retêm, também é bem importante na nossa alimentação. Então, uma alimentação rica nessas fibras contribui também para melhorar o nosso trânsito intestinal. Sempre buscar um equilíbrio, né, para manter uma alimentação balanceada, que vai ajudar o funcionamento do corpo como um todo. E quanto à perda de peso, Léo, o que as pessoas mais relatam no consultório de suas dificuldades em perder peso, em diminuir então essa gordura corporal? Com relação a essa questão de diminuir o processo de perder gordura, né, e emagrecimento em si, o principal relato é com relação à dificuldade de adesão ao planejamento alimentar. Por exemplo, voltando mais uma vez falando sobre os alimentos embutidos ou pré-prontos, né? Pizza, hambúrguer, nesse gênero. A pessoa às vezes tem o hábito de estar consumindo 2, 3 ou até mesmo 4 vezes um pedaço de pizza ou sei lá, alguma preparação já pré-pronta, né? Que não é saudável. Ou seja, é difícil essa pessoa cortar de uma vez por todas isso, né? Ou está tendo uma redução de forma significativa com relação a isso. Então, esse é o grande problema que a gente tem no consultório mesmo, a adesão ao planejamento alimentar. Então, quais são as estratégias que a gente acaba traçando? Eu, por exemplo, acabo adicionando algumas dessas preparações. Vou dar um exemplo. O Vicente gosta de estar comendo um hambúrguer no final de semana. A gente pode estar inserindo esse hambúrguer? Sim, a gente pode, né? Então, a gente consegue ter um balanço calórico, balanço energético diário e adicionar aquele hambúrguer em especial. Falando em termos de números hipotéticos, né? Durante a semana eu consumo 3 a 4 colheres de arroz, de sopa, durante o almoço. No final de semana que eu vou estar consumindo esse hambúrguer, eu posso estar diminuindo um pouquinho essa porção, justamente para me dar uma liberdade um pouco maior para estar comendo essa refeição livre, digamos assim, nesse horário em especial. Então é tudo questão de a gente ajustar a porção calórica de forma semanal, que num saldo total, semanal ou mensal, essas calorias precisam estar negativas. A gente precisa consumir menos calorias do que a gente gasta para proporcionar o processo de emagrecimento. Porque não adianta de nada a gente seguir um planejamento alimentar de segunda a sexta e chegar final de semana a gente extrapolar, né? Aí, por mais que a gente siga, né, o planejamento alimentar durante praticamente a semana toda, a gente vai se pesar na balança, o peso fica estagnado ou não vê mudança. Em grande parte é pelo final de semana. Então, o final de semana é um dos grandes problemas também com relação ao processo de emagrecimento, né? A gente precisa ter um cuidado bem interessante. E as pessoas que estão ao nosso redor também, né? Claro, a pessoa que busca o emagrecimento, ela precisa estar ciente. Mas não adianta ter um companheiro ou alguém da família que fica oferecendo alimentos que não são benéficos para esse processo, né? É óbvio que a pessoa vai acabar cedendo em muitas das vezes, né? Então acaba impactando. E as beliscadinhas, né? Durante o dia. Isso também acaba tendo bastante influência aí. O que se fala muito é a importância, como você comentou, de manter o consumo total de consumo calórico menor do que aquilo que a pessoa está gastando, né? O que ela está praticando de atividade física, se exercitando para gastar essas calorias. E com relação a isso, muito se fala sobre métodos de emagrecimento, né, com medicamentos, métodos que são divulgados com injeção disso, injeção daquilo, a suplementação que ajuda a emagrecer, chás que ajudam no emagrecimento. Qual a sua opinião sobre isso?
Olha, todo mundo sempre vai querer ir pelo caminho mais simples, mais fácil, né? Mas eu dou um exemplo na prática. Quanto tempo que você demorou para atingir determinado peso? Geralmente é o mesmo tempo que vai demorar para eliminar aquele determinado peso, né? Um exemplo, em 2, 3 anos eu ganhei 20 quilos. Não vai ser em 2, 3 meses que tu vai estar tirando esses 20 quilos, né? De uma forma saudável, claro. Existem sim dietas que são extremamente nocivas para o nosso organismo, né? Perante o processo de emagrecimento. Então tem que tomar muito cuidado, porque hoje, infelizmente, né, a internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, né? Então tem que tomar cuidado com quem não tem uma formação adequada falando sobre esses assuntos de emagrecimento, principalmente, que hoje é o que mais o pessoal acaba procurando e me procurando também, pensando nisso, né? Então tem que ficar ligado mesmo quais são as informações e não acreditar em tudo que a gente vê por aí, porque realmente não existe fórmula mágica nenhuma, né? Claro, alguns medicamentos, alguns suplementos em determinadas ocasiões, em determinados casos, são importantes, às vezes sim, às vezes não, né? Então, tudo depende de como a gente vai estar adequando a alimentação daquela pessoa, daquele indivíduo, né? Para melhorar o processo de emagrecimento dela. O mais importante então seria as pessoas buscarem muito essa orientação de profissionais que tenham a credibilidade, né? Que sejam confiáveis para estar orientando elas nesse processo, né? E infelizmente na nutrição é muito comum a gente ver na internet muita gente falando sobre, Sim. Como você disse, pessoas às vezes sem o mínimo de condição, de formação para estar abordando aquele assunto. Então fica a dica aí pro pessoal, né? Cuidar muito com o que vocês estão consumindo na internet, quais informações vocês estão acessando, porque nessa parte da saúde, infelizmente, tem muita desinformação. Tem muita desinformação, tem razão. Ou, por exemplo, eu fiz e deu certo, mas... E aí? Como é que vai ficar o pós disso, né? Esses dias me chamaram falando sobre... o que tu acha sobre a dieta da banana? O que tu acha sobre a dieta dos ovos, que tinha lá um exemplo, né? Claro que a gente vai estar diminuindo o peso em determinado momento. Por exemplo, vou comer X ovos por dia e é só isso. E aí como é que fica, por exemplo, de novo, a nossa imunidade, né? Sem consumir frutas e vegetais. Ou vou consumir só banana, beleza? E cadê o restante, né? Cadê os carboidratos para fornecer energia? Cadê as proteínas para fornecer a massa muscular que a gente precisa? A recuperação tecidual de forma geral. Então, essas dietas, elas podem, entre aspas, funcionar por um determinado período de tempo, 1, 2 semanas, mas depois, num pós, provavelmente, quando você voltar a se alimentar de uma forma normal, esse peso, não digo perdido, né? Ele vai ser reestabelecido de novo. Então, precisa ter uma constância com relação à alimentação. E a redução das calorias, falando de novo nisso, precisa ter uma redução gradativa, justamente para não estar atrapalhando o nosso metabolismo, né? Meu metabolismo é lento, meu metabolismo é acelerado. Às vezes isso acaba impactando devido à nossa redução de calorias ou aumento de calorias muito bruscos. Um exemplo de novo das 2.000 quilocalorias. Hoje eu consumo X número de calorias. Se amanhã eu vou consumir metade disso, meu metabolismo vai pensar, opa, o que está acontecendo? Preciso desacelerar, preciso acalmar, justamente porque eu estou recebendo pouca comida. Então, a proposta do processo de emagrecimento é retirar as calorias de uma forma gradual, 300, 500, 600 calorias, isso depende muito da pessoa, né? De uma forma linear, justamente para o processo de emagrecimento acontecer da mesma maneira também. E isso acaba impactando não só na saúde física da pessoa, né, mas também todo o processo mental e emocional de tu ter, às vezes, uma mudança brusca nesse consumo de calorias, né? Porque todo o fornecimento de energia para o corpo todo, inclusive para o cérebro, acaba sendo afetado. Tem esse impacto. Nesse sentido, então, o básico, na verdade, é que para tu ter o emagrecimento seria o déficit calórico, né? Isso, seria tu consumir menos calorias do que você está gastando. E ter paciência, né? Como você falou, o processo muitas vezes vai ser lento por a pessoa já ter passado um longo período consumindo muitas calorias e todo esse tempo engordando. Para emagrecer vai ser, então, como você disse, mais ou menos o mesmo
o mesmo período. E a atividade física é muito importante nesse período também, né? Com toda certeza. A gente consegue emagrecer sem atividade física? Consegue, mas a atividade física é um extremo aliado para isso. E para as pessoas que querem ganhar massa muscular, querem desenvolver mais o seu porte físico, melhorar, claro, a sua estética também, quais são as estratégias? Como deve ser a ingestão de alimento para essas pessoas? É bem ao contrário do processo de emagrecimento, né? A gente precisa ter um superávit, aumentar as calorias, comer mais do que a gente necessita no nosso dia. Porém, mais uma vez, não é pegar e saindo comendo qualquer coisa de uma forma maluca do nosso dia, né? A gente precisa ter um acordo com relação ao nível de atividade física, qual a intensidade de atividade física que a gente vai estar realizando, né? O volume de comida é muito importante também em determinadas ocasiões, determinadas refeições. Então é bem interessante com relação a adequar as quantidades necessárias diárias, realmente de volume de comida, né? De calorias diárias. Porém, nesse processo, grande maioria das vezes, acaba se acumulando mais gordura mesmo, né? Justamente porque a gente está consumindo mais calorias no nosso dia. Claro, a gente traça algumas estratégias nutricionais para tentar evitar o máximo possível esse acúmulo de gordura nesse processo de aumentar o peso. Mas fica tranquilo, é muito mais fácil, digamos assim, a gente retirar a gordura do que ganhar massa muscular. Porque ganhar massa muscular, a gente precisa estar lutando contra o nosso corpo a todo momento, né? O nosso corpo não precisa ganhar massa magra, ele não precisa ganhar massa muscular, justamente porque em muito dos casos, o nosso trabalho não demanda uma força muscular excessiva, né? Então, a gente precisa sempre estar batalhando e traçando estratégias diferentes para estar potencializando esse processo de hipertrofia, perdão. Praticamente dizendo, a gente luta contra a nossa própria natureza. Isso, né? A gente tem um trabalho muitas vezes mais... Quem não trabalha com serviços braçais, né, que acaba exigindo mais no corpo físico, quem trabalha principalmente com atividades intelectuais, trabalhos que a pessoa utiliza mais a mente, acaba não tendo dentro de sua rotina diária essa necessidade da massa magra, como você falou. Então seria mais lutar contra essa própria natureza do ser humano. Então, para encerrar a nossa conversa aqui, voltando a falar sobre as faixas etárias, sobre as crianças, sobre os idosos, por exemplo, ao elaborar um plano alimentar para uma criança e para um idoso, quais são as principais diferenças que você vai abordar ali? Desde aspectos nutricionais até aspectos comportamentais dessas faixas etárias. Entendi, perfeito. Com relação às crianças, por exemplo, a gente precisa ter uma alimentação quanto mais rica também, né, em legumes e vegetais, de novo, batendo nessa tecla, né? Porque ela está em fase de desenvolvimento. Então, ela precisa desses micronutrientes, dessas vitaminas e desses minerais. E, claro, com relação ao volume de comida, vai acabar variando bastante, né? Dependendo da faixa etária, dependendo também da disposição de comida que essa pessoa vai ter. Mas, quanto mais lúdico for esse prato da criança, melhor. Por exemplo, ao invés de eu pegar e jogar tudo de qualquer forma no prato, eu colocar um rostinho ali de determinada coisa, ou em vez de fazer um montinho de qualquer forma do arroz, fazer ele em algum outro formato, né? Ou vou fazer um bife, ao invés de fazer o bife de qualquer forma, corta ele num formato diferente, por exemplo. Proporcionar essa sensação visual para a criança, esse interesse visual pela comida é bem interessante também. Então não é apenas colocar lá de qualquer forma para a criança, né? E ela comer assim de qualquer forma. Então é interessante a gente proporcionar essa questão de interesse mesmo da alimentação. E claro, para os pais, uma criança aí de 5, 6 anos, 10 anos nunca vai comer a mesma quantidade que eles, né? Então a gente precisa dosar também. Se o pai come determinada quantidade, a criança nunca vai comer a mesma quantidade. Até justamente pelo tamanho do estômago da criança, né? Então quando a criança fala, tô cheia, não quero mais comer, né? Beleza, fica por isso, né? E é justamente essa questão dessa principal diferença. E para a terceira idade, frutas e vegetais mais uma vez, porque acaba sendo um grupo de risco que tem mais sensibilidade, né? Tá mais sensível a doenças, mais suscetível, e aí a gente tem um aumento dessa alimentação em especial
visando melhorar a saúde e a qualidade de vida e prolongar muito mais a vida delas, né? Com relação, novamente, às crianças, acho que você falou de despertar o interesse, né? Trabalhar o prato de uma forma lúdica para que a criança tenha maior facilidade em despertar o interesse dela para consumir aqueles alimentos. E acho que isso é importante ser trabalhado desde o início, né? Desde o começo da alimentação, porque quanto mais demorar para a criança criar esse hábito, acho que vai ficando mais difícil, né? Para ao decorrer, lá com 6, 7 anos, 8 anos, ela vai começar a comer vegetais. Acho que o processo vai ser bem mais complicado para os pais convencerem ela a fazer isso. Com certeza. Claro, isso vai muito dos pais também, né? Por exemplo, se os pais não têm o hábito desse consumo, como consequência, as crianças também não vão ter. A gente ficar inserindo, filho, come essa maçã se eu não como, por exemplo. Então, hoje, os pais são os principais, como é que eu posso falar? Os principais influenciadores das crianças, é isso mesmo. Então, a gente precisa dar uma influência boa para elas. Se a gente está comendo determinadas porções de frutas por dia, por exemplo, a criança vai comer como consequência também. Então, muitas vezes ela não vai ouvir o que os pais estão falando, mas vai imitar, né? Vai seguir o exemplo do que eles estão fazendo. É isso aí. Então esse seria o Papo Saúde deste sábado, né, dessa semana. A gente agradece muito vocês que estiveram por aqui e acompanharam esse programa, e possíveis ideias para próximos programas sobre saúde, vocês podem deixar nos comentários, a gente vai estar lendo, vai estar respondendo vocês, e com certeza é muito bom ter a participação. A gente faz o programa para vocês e com certeza quer que vocês se envolvam, interajam aqui conosco. Qualquer dúvida também, coloque aqui embaixo, a gente vai estar buscando responder essas dúvidas. Léo, mais alguma coisa para concluir esse nosso momento aqui, essa nossa conversa? Olha, por hoje era isso, e mais uma vez agradeço, né, a oportunidade de estar passando um pouquinho do meu conhecimento para vocês. E mais uma vez, se tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida com relação ao que a gente conversou hoje, pode me chamar ali, Vicente, acredito eu que vai deixar as redes sociais, o meu contato ali pelo WhatsApp também. Então, pode mandar mensagem para mim, assim que possível eu vou estar respondendo. Às vezes demora um pouquinho, né, devido à correria do dia a dia, mas eu sempre estou respondendo todo mundo. Então, se tiver alguma dúvida com relação a hoje, e possíveis dúvidas também relacionadas à nutrição, pode me perguntar que eu vou estar respondendo. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima, né? Muito obrigado novamente, Léo. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Até mais.